Fala pessoal, tudo bem? Iniciando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo a função soma-cs. Essa aqui é uma função muito parecida com a função soma-c do vídeo anterior, só que agora eu consigo refinar minha busca, trazer uma soma mais específica, porque eu posso trabalhar com mais critérios, com mais argumentos. Para isso então eu vou mostrar para vocês a minha tabela principal aqui, onde eu tenho na coluna B vendedor, e eu coloquei duas vendedoras. A região de Porto Alegre e Florianópolis, e as vendedoras ambas atuam nas duas regiões, tanto em Porto Alegre quanto em Florianópolis. Nos meses de janeiro e fevereiro para cada região, e o total em vendas que elas realizaram para o respectivo mês, região e, consequentemente, vendedor. Então, olha só, na minha tabela aqui auxiliar, é onde eu quero que traga os resultados. Então eu fiz aqui, coluna G, vendedor e região onde atua. E na coluna H, total em vendas. Então só como apoio eu vou escrever aqui, bom, quem eu quero primeiro? Eu quero primeiro saber da vendedora Adriana. Em qual região? Vamos colocar Porto Alegre. Eu escrevo para dar um norte para a gente aqui, quando a gente for montar a função. Então eu vou começar a função com a sintaxe dela, que é soma igual soma-cs. Bem tranquilo, né? Dou aqui abro parênteses, abrir parênteses. Primeiro argumento, intervalo soma. Intervalo soma é de onde ele vai buscar os valores para fazer a soma. Tá bem fácil aqui, né? É dos próprios valores, né? Do valor financeiro aqui. Então ele vai somar esses valores segundo os critérios que eu passar e vai me trazer o resultado. Então o intervalo de soma que ele vai somar está aqui, total em vendas. Marco os valores e dou um ponto e vírgula para separar. Próximo argumento, intervalo underline critérios. Quem eu quero saber é a Adriana primeiramente, certo? A vendedora Adriana. Então o meu intervalo de critério vai ser a coluna vendedor. Eu preciso mostrar que na coluna vendedor é onde ele vai puxar a vendedora Adriana. Então marco os vendedores, B4 até B11, dou um ponto e vírgula. Só que vocês notem que eu tenho duas vendedoras, Adriana e Bianca. Como que eu vou dizer para ele que eu só quero a Adriana? Entre aspas, Adriana. Esse seria o critério, seria a parte específica. Então, dentro da coluna vendedor, só me interessa a vendedora Adriana. Dou um ponto e vírgula. Já tenho o vendedor, agora eu quero a região, que é Porto Alegre. Primeiro eu preciso mostrar para ele então o intervalo da região, para ele saber que daqui é que ele vai achar Porto Alegre. Então seleciono de C4 até C11, tá ok? Dou um ponto e vírgula e faço a mesma coisa que eu fiz com a vendedora. Como eu tenho Porto Alegre e Florianópolis, eu preciso mostrar para ele que eu quero Porto Alegre e entre aspas, tá ok? Sempre ali o texto, o critério entre aspas. E dou um fecha parênteses aqui. 234 mil. O que ele fez? Eu falei que eu queria a Adriana em Porto Alegre. Ele veio aqui, trouxe quanto a vendedora Adriana vendeu em Porto Alegre e trouxe aqui quanto a vendedora Adriana vendeu em Porto Alegre, tanto em janeiro quanto em fevereiro, porque eu não especifiquei o mês. Eu só perguntei para ele quanto ela vendeu em Porto Alegre. Vamos fazer de novo aqui para fixar Bianca em Florianópolis. Dou igual, soma-cs, primeiro critério, primeiro argumento, intervalo soma. Como eu falei antes, fácil, é de onde ou da onde ele vai puxar os valores, de onde ele vai fazer a soma dos valores. Então marco aqui nos próprios valores, ponto e vírgula. Agora o segundo argumento, intervalo, critérios.
Olha, desculpa, não vai entre aspas ali. Primeiro eu preciso mostrar que eu quero a vendedora Bianca. Ele vai puxar de onde o vendedor? Aonde ele tem que saber que está a vendedora Bianca? É na coluna vendedor. Então marco a coluna B4 a B11, ponto e vírgula, abro aspas aqui e especifico para ele agora que dentro da coluna vendedor eu quero a Bianca. Fecho aspas, ponto e vírgula. Agora eu quero a região de Florianópolis. Então primeiro eu mostro a região, marco a região, dou um ponto e vírgula, entre aspas, e escrevo Florianópolis. Porque como eu falei para vocês, na região eu tenho Porto Alegre e Florianópolis. A função vai entender a partir do momento que eu mostrar especificamente qual que eu quero. Então eu escrevo Florianópolis, fecho aspas, fecho parênteses, 299 mil. Ele veio aqui, viu quanto a Bianca faturou em Florianópolis em janeiro e somou com quanto a vendedora Bianca vendeu em Florianópolis. Vamos fazer agora só para fixar mais um. Eu vou colocar agora que eu quero no mês de janeiro. A sequência é exatamente a mesma, por isso vocês não vão errar aqui. Olha só, igual soma CES. Primeiro critério, primeiro argumento, intervalo soma. É aquele que eu falei. São os dados propriamente ditos, onde ele vai fazer a soma, ponto e vírgula. Intervalo de critério. Primeiro, vendedor. Mostra onde está a coluna vendedor. Segundo, especifico porque tem mais que um. Adriana. Fecho aspas. Ponto e vírgula para separar. Agora eu quero em Porto Alegre. Mostro a região. Outro passo, entre aspas, só quero Porto Alegre. Ficou difícil porque agora vai ter mais um critério que é o mês? De forma alguma. Mês, mostro a coluna mês, marcando aqui os meses, selecionando os meses, ponto e vírgula, entre aspas, janeiro. Fecho aspas, fecho parênteses, 123 mil. Especifiquei que eu quero a vendedora Adriana em Porto Alegre no mês de janeiro. Ele só somou 123 mil, excluindo fevereiro. Se eu tivesse mais uma coluna aqui, por exemplo, com produtos, produto vendido, e nessa coluna produto vendido eu tivesse que ela vendeu em janeiro computador, impressora, notebook, roteador, teclado, era só eu seguir a mesma sequência. Depois do mês de janeiro eu iria selecionar a coluna produtos e depois, ponto e vírgula, aspas, computador, por exemplo. Ele ia selecionar a soma do que vendeu de computador no mês de janeiro em Porto Alegre para aquele respectivo vendedor. Tranquilo, né, gente? Segue sempre a mesma sequência. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de compartilhar. Não esqueçam de deixar de curtir. E qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Um grande abraço, até mais.